Nesse segundo vídeo, nós iremos tratar do resumo da interpretação dos sonhos, uma obra de Freud. Freud discute dois métodos que o mundo leigo usa para interpretar os sonhos: o método simbólico e o método de decodificação. Para o método simbólico, Freud toma um exemplo do livro de Gênesis na Bíblia, que se refere à interpretação de José do sonho do faraó das 7 vacas gordas, que são comidas por 7 vacas magras. Este método interpreta o sonho como um todo, substituindo-o por um conteúdo simbólico que é inteligível, em certo sentido, análogo ao primeiro. Esse método dá um significado futuro a um conteúdo presente. O método de decodificação trata os sonhos como um tipo de criptografia no qual cada sinal pode ser traduzido por um outro sinal, tendo um significado conhecido de acordo com uma tabela pré-fixada. Suponha, segundo Freud, que eu sonho com uma carta e com um funeral. Consultando uma tabela de significados, verei que a carta pode ser traduzida por problemas e o funeral por noivado. Esse método leva também em consideração circunstâncias específicas que levam a interpretação a possuir significados diferenciados. Assim, para o pobre, o rico, o casado, o mercador, cada qual, devido à sua circunstância específica, terá uma interpretação específica. Esse método também se dirige a uma interpretação futura. Para Freud, o método da decodificação e o método simbólico não podem representar uma fundamentação científica para a interpretação dos sonhos. O método simbólico depende da inspiração, não é científico. O método de decodificação depende de um livro de sonhos, mas não pode haver validação científica dos significados a partir de um livro dos sonhos. Contudo, ele concorda com os não cientistas em geral. Os sonhos são significativos. Todavia, podem também apresentar uma base interpretativa científica. Freud relata um outro caminho para a interpretação dos sonhos. Freud ocupava-se por inúmeros anos com o desenrolar de estruturas psicopatológicas, como fobias, histerias, ideias obsessivas e assim por diante. Em uma importante comunicação com Joseph Breuer, apresentou que sintomas patológicos desvendados coincidem em removê-los. Para que as pessoas pudessem ter acesso à origem dos sintomas, Freud faz uso dos sonhos, pois possuem a natureza de rastrear na memória a origem da patologia. Para melhor acesso à memória, o paciente deve suprimir o desejo de criticar seus pensamentos. Em vez disso, o paciente deve deixar seus pensamentos fluir, mesmo que pareçam triviais. Para isso, deve possuir uma atitude relaxada e descansada. Ao interpretar os sonhos, o paciente se torna um auto-observador de seus próprios sonhos. Quando começa a relatá-los, faça perguntas instigando o paciente a dizer o que cada parte o lembra. Aos poucos, as ideias que surgem voluntárias são transformadas em voluntárias. Para dar início ao exercício de seu método, Freud faz uma autoanálise de seu próprio sonho em 1985. Ele estava tratando uma jovem mulher com neurose e ela também era uma amiga da sua família. Seu tratamento foi apenas parcialmente bem sucedido. Ele curou sua ansiedade, mas ela ainda tinha sintomas físicos. Enquanto Freud estava de férias com sua família, ele encontrou seu amigo, Otto. Esse amigo disse a Freud que Irma estava melhor, mas não muito bem. Esse relatório irritou Freud. À noite, ele escreveu sobre o caso de Irma, pretendendo enviar o texto ao Dr. M., um conhecido. Naquela noite, Freud sonhou que ele e sua esposa cumprimentaram seus convidados em um grande salão. Um dos convidados era Irma, uma mulher que Freud havia tratado de sintomas histéricos. Outros médicos haviam tratado seus sintomas físicos. Freud toma Irma de lado e diz que ela era culpada de não melhorar. Freud olha para a boca e a garganta de Irma, vê escamas brancas e algumas estruturas encaracoladas. Outros 2 médicos a examinaram, Dr. M. e o amigo de Freud, Otto. Freud e os médicos usaram jargão médico para discutir o caso de Irma. Eles perceberam que seu ombro estava infectado.
No sonho, Freud conclui: Otto não deveria ter lhe dado uma injeção tão prontamente. Além disso, a agulha não estava limpa. Depois de examinar as partes cuidadosamente, Freud conta o significado de todo o sonho. Ele interpreta o sonho como a realização de um desejo. Na vida desperta, ficou consternado ao ouvir que Irma não tinha melhorado. A doença dela contínua parecia uma opressão contra si mesmo e seus métodos de tratamento da histeria. O sonho culpa primeiro Irma, depois o descuido de Otto e finalmente a agulha suja. Segundo Freud, o sonho representa um estado particular de coisas que deveria ser, ou seja, a realização de um desejo. Para Freud, os sonhos das crianças são frequentemente pura realização de desejos e não são tão interessantes como os dos adultos, mas dão uma constatação clara que os sonhos, por natureza, representam uma realização de desejos. Freud faz uma importante observação em relação à interpretação dos sonhos. Para ele, devemos contrastar entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente dos sonhos. Assim, embora os sonhos se manifestem de forma angustiante, trazendo ansiedade e medo, de forma latente conotam, quando interpretados, uma realização de desejos. Desta forma, há uma certa distorção dos sonhos que disfarça seu verdadeiro sentido. Freud traça um caminho pelo qual devemos nos questionar sobre qual é o conteúdo escondido, ou seja, latente dos sonhos. Por que sonhos desagradáveis revelam uma realização de desejos ou por que os sonhos são distorcidos? Freud apresenta algumas características da memória nos sonhos trabalhadas. Primeiro, os sonhos preferem memórias recentes, dos dias imediatamente anteriores ao sonho. A memória 2 funciona de forma diferente nos sonhos, concentrando-se em eventos sem importância ou indiferentes, em vez de eventos mais carregados emocionalmente do dia. 3. Os sonhos têm acesso a memórias da primeira infância, mesmo quando a memória acordada desses eventos não é clara.